Ainda não. Agora sim, a gravação começou a acontecer. Bom dia de novo a todas e todos. Aqui é o Josué, professor de Direito Administrativo 1 deste curso da PUC Campinas. E vamos para a segunda aula do curso de Direito Administrativo. Eu vou compartilhar a tela para que nós possamos ter um roteiro aqui, uma lousa para permitir que nós possamos conversar melhor. Vocês estão enxergando o texto da aula 2, por favor? Vou entender. Estamos, professor. Muito obrigado. Eu não consigo enxergá-lo, então eu preciso da ajuda de vocês. Eu não quero fazer igual aquele professor que ficou 2 horas falando e ninguém ouvindo. Vamos lá, a gente estava aqui em interpretação e hierarquia das normas administrativas. A ideia de interpretação e a ideia de hierarquia de normas administrativas é matéria de teoria geral do direito. Vocês já devem ter visto isso em Introdução ao Estudo do Direito, já devem ter visto isso em Direito Civil ou Introdução ao Direito Civil, e vocês provavelmente verão isso nas aulas de hermenêutica de metodologia que terão no 4º ano, ou em Filosofia do Direito. Mas interpretar é algo que tem a ver com a vontade ou o interesse de quem interpreta. Eu vou dar alguns exemplos, eu vou viajar um pouquinho na batatinha agora com vocês, e se eu viajar demais, vocês me chamam de volta para a terra, tá bom? Mas olha, em termos de música popular brasileira, eu gosto, eu sempre ouvi, a minha infância e juventude, eu ouvia muito MPB. E eu gostava de muitos cantores, por exemplo, Belchior, por exemplo, bom, estou falando de compositores também, né? Por exemplo, Chico Buarque, por exemplo, Gilberto Gil, por exemplo, Luiz Gonzaga, Gonzaguinha. Eu gostava muito das músicas feitas por esses compositores. Só que havia algumas pessoas que, ao cantarem essas músicas, deixavam o próprio compositor daquela música numa situação até embaraçosa, porque a música ficava tão mais bonita cantada, por exemplo, por Maria Bethânia, Elis Regina, Nara Leão, Beth Carvalho, a música ficava tão melhor que até assustava. Quer dizer, você até será que é a mesma música? Eu vou dar um exemplo meio bobinho, mas, por favor, fiquem com o conceito e joguem um exemplo fora. Para quem gosta de rock, tem um grupo que agora ficou famoso de novo, porque teve um filme chamado Bohemian Rhapsody, o Queen, cujo cantor, o Freddie Mercury, era uma das melhores vozes, se não a maior voz do rock mundial. E quando ele cantava maravilhosamente bem. E após o falecimento dele, houve no estádio Wembley, na Inglaterra, um tributo ao Freddie Mercury. E vários cantores internacionais famosíssimos foram convidados a cantar as músicas dele. E ficou feio em alguns aspectos, porque quem ia lá cantar não conseguia cantar aquela música tão bem quanto o Freddie Mercury cantava. Nesse aspecto foi um fiasco. O que eu quero dizer é que a música ela é feita para ser cantada e não existe um jeito certo de cantar a música. Não existe um jeito, vou melhorar isso, não existe um jeito verdadeiro de cantar uma música. Se você cantar uma música no chuveiro, se um cantor famoso cantar essa música no palco, serão jeitos de cantar, serão interpretações distintas. Eu vou melhorar um pouquinho mais o meu exemplo. Nenhum de nós sabe como Mozart tocava piano ou tocava cravo, me perdoem. Porque não existe nenhuma gravação, não existe nenhum registro sonoro daquela época que nos mostre, que nos faça ter a menor ideia de como era o Mozart tocando as próprias músicas, ou as músicas dos outros. Como era Beethoven tocando as próprias músicas, ou as músicas dos outros. Nós não sabemos e jamais saberemos como, a não ser que haja uma máquina do tempo, como é que eles interpretavam as próprias músicas. Nós temos hoje orquestras sinfônicas, orquestras filarmônicas, que interpretam partituras destes grandes compositores e cada um interpreta de um jeito um pouco diferente do outro. E não existe uma interpretação verdadeira.
Interpretar é colocar o seu interesse e a sua vontade na realização daquela música ou na realização daquele texto. A poesia, ela é proclamada, declamada, ela é interpretada também. Alguns autores declamam, proclamam muito melhor que outros, segundo o seu jeito, segundo a sua forma de entender ou de gostar. Uma norma jurídica, ela vai ser interpretada pelo menos de 3 maneiras. Ela pode ser interpretada do jeito que o autor quer, ela pode ser interpretada do jeito que o réu quer, e ela pode ser interpretada, por exemplo, do jeito que o juiz vai determinar a sua aplicação no caso concreto. Nós temos 3 interpretações possíveis. Qual delas é a verdadeira? Não existe a possibilidade jurídica de falar que uma norma jurídica é verdadeira, e não existe também a menor possibilidade jurídica de falar que uma interpretação normativa é verdadeira. A aplicação da norma ao caso concreto pressupõe, depende de interpretação. Não dá para aplicar um texto normativo a uma situação concreta sem interpretá-lo primeiro. É preciso entender o texto normativo, é preciso entender o contexto normativo, é preciso entender o modo de aplicação, por que se deve aplicar, qual a finalidade de sua aplicação, para então haver um mínimo de razão, ou de razoabilidade, um mínimo de justificativa para que a norma seja aplicada, ou o texto normativo seja aplicado de um jeito ou de outro. Então, por favor, não existe, tira da cabeça a ideia que existe uma interpretação verdadeira. Isso jamais vai acontecer. Nem se nós fôssemos governados por máquinas, haveria uma interpretação correta ou uma interpretação verdadeira. As interpretações, elas precisam ser feitas com base em critérios. E nós podemos entender esses critérios como justos ou injustos, corretos ou incorretos, adequados ou inadequados, mas nunca como verdadeiros. Verdade é uma qualidade própria das ciências exatas. O direito, ou seja, o objeto da ciência do direito jamais vai ser exato. O direito é fruto da experiência, o direito é fruto das relações sociais, é fruto das interações, é fruto das relações de poder que existem na sociedade. Nós podemos entender a aplicação de uma norma de um jeito ou de outro. E é por isso que tantas vezes algumas pessoas nunca sofrem punição dentro do direito e outras sempre sofrem punição mesmo quando não mereçam. Existem contextos históricos, existem contextos sociais que acabam direcionando a interpretação e aplicação da norma de um jeito ou de outro, mesmo quando duas pessoas estão na mesma situação. É capaz que a interpretação para uma seja de um jeito, a interpretação e aplicação para outro seja de outro. E isto é da vida, isto é da sociedade, isto é de cada sociedade. Eu não estou dizendo para vocês que eu gosto ou que eu não gosto disso. Eu estou simplesmente dizendo que esta é a estrutura social, esta é a estrutura normativa e é este contexto que estrutura a sociedade e estrutura o direito que permite o direcionamento da interpretação de um jeito ou de outro. Tudo isso que eu falei para vocês agora foi para tentar explicar o que está escrito aqui no primeiro parágrafo do item 6. E eu vou ler com vocês. Interpretar em direito tem a ver com a determinação do sentido do texto normativo e o direcionamento de sua aplicação, inclusive no que respeita a exigir o cumprimento de sanção, a execução e aplicação de pena ou de consequência àquela norma. Em regra, a autoridade que criou o texto é a autoridade competente para promover a interpretação chamada autêntica, se bem que, segundo Hans Kelsen, o maior teórico do direito do século XX e talvez de todos os tempos, qualquer autoridade pública realiza interpretação autêntica. Não é porque o legislador fez a lei que a interpretação do legislador é a autêntica. O juiz, ao interpretar a lei, ou o juiz, a interpretar a Constituição, também realiza interpretação autêntica, porque ele é a autoridade pública que possui competência para a interpretação e aplicação da norma no caso concreto. E aqui, continuando. No direito administrativo, nós temos alguns critérios de interpretação. O direito administrativo, como ramo do direito público, possui algumas especificações que devem ser levadas em conta para a interpretação de qualquer texto normativo. E essa chave interpretativa, ela se impõe para além dos critérios hermenêuticos clássicos. Então, nós temos inúmeros critérios de interpretação literal, sistemática, lógica, histórica, conforme
visto já no texto do Frederic Calvin Savigny, ou Savigny, como dizem alguns mais afrancesados. Vamos lá. Primeiro critério de interpretação de direito administrativo. Se existir algum jeito de entender aquela norma de um modo mais favorável possível ao governo, ao Estado, à administração pública, aquele é o jeito que nós devemos interpretar. Esta chave de interpretação, ou seja, interpretar da forma mais favorável a alguém, ela também existe, por exemplo, no direito do consumidor. A norma sempre tem que ser interpretada do jeito mais favorável ao consumidor. Se a norma puder ser interpretada de um jeito favorável ao consumidor e de um jeito favorável ao fornecedor, vale mais a interpretação. Espera-se que a interpretação seja mais favorável ao consumidor. No direito do trabalho, espera-se que a interpretação seja o mais favorável possível ao trabalhador. Em caso de interpretação no direito penal, espera-se que a interpretação seja mais favorável possível ao acusado. Em uma discussão envolvendo interesses difusos e coletivos, interessa a interpretação mais forte ou que mais seja favorável a esses interesses coletivos e difusos. Então, este critério interpretativo, ou seja, buscar a interpretação que satisfaça mais os interesses de uma determinada pessoa, é muito comum. E no direito público, sempre que uma interpretação puder acontecer, se por acaso você tiver um problema, se você tiver um perrengue, uma treta com a administração pública, com o governo, com qualquer secretaria de Estado, com a empresa municipal que aplica multas caso você estacione aparentemente fora das normas do Código de Trânsito Brasileiro, a interpretação daquela situação deverá ser a mais favorável possível à autoridade pública, aos interesses do Estado. Este é o primeiro critério interpretativo do direito público. Se tiver 2 ou 3 ou mais jeitos de entender a aplicação de uma norma, a interpretação mais favorável à própria administração é a que deve acontecer. Claro que, quando se tratar de uma discussão envolvendo direitos fundamentais do cidadão ou direitos fundamentais do servidor público, este critério se inverte. Sempre que nós estivermos falando de direitos fundamentais, esse direito fundamental deve ser mais protegido. Ainda que, eu vou dar um exemplo bem interessante no direito penal. O Ministério Público, ele deve mover a ação penal sempre que, de alguma forma, ele entender que a sociedade precisa ter o esclarecimento de uma determinada situação. Então, se houver 2 possibilidades, uma de entrar com ação penal e outra de não entrar com ação penal, uma de entrar com ação civil pública, outra de não entrar com ação civil pública, o Ministério Público tem o dever de interpretar que é melhor entrarmos para verificar. Caso ao longo da ação civil pública, caso ao longo da ação penal, ele entenda que não há substrato probatório capaz de fundamentar aquele movimento inicial, ele deve recuar, porque passou-se a uma situação em que os direitos do acusado, os interesses do requerido, do querelado, se tornam mais importantes. Se há um processo administrativo disciplinar contra um servidor público, o conjunto probatório, se não for muito sólido em favor da acusação, toda a situação deve ser interpretada de modo a não acusar ou não condenar o servidor público que está naquela situação de requerido ou de sindicado. Mesma coisa numa situação envolvendo o cidadão. Se por acaso não houver, no curso de vamos imaginar que exista uma situação de desapropriação de imóvel. O direito daquele cidadão, se aquela for a única moradia dele, se ele não tiver para onde ir, o Estado, antes de retirá-lo de lá, ele deve prover as condições para que ele seja movido para uma outra moradia, sob pena de afronta aos direitos fundamentais dele. Até pouco tempo atrás, entendia-se que a desapropriação ia acontecer, o trator ia passar, e o ex-dono daquele imóvel que se virasse para ir morar em algum outro lugar. O entendimento dominante hoje no direito público é que os direitos fundamentais da pessoa que se relaciona com o poder público devem ser protegidos, devem ser promovidos em grau maior do que os interesses da administração. Segundo ponto, sobre critérios de interpretação no direito público. Os atos praticados pelas autoridades administrativas têm presunção de legalidade e de legitimidade. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: entende-se, pressupõe-se
que tudo que o agente público faz está correto. Tudo que o agente público falar é verdade. Nós partimos do pressuposto que tudo que o servidor público falou é verdade, tudo que ele escreveu corresponde a fatos, corresponde à realidade material, e tudo o que ele realizou foi de acordo com a lei. Ô professor, mas isso é um absurdo. Não, não é um absurdo. Nós precisamos pressupor, para que todo o Estado funcione e até o processo judicial funcione, nós precisamos considerar que, em regra, a autoridade pública, seja ela uma autoridade muito elevada ou uma autoridade pública, vamos dizer assim, no chão da fábrica, mas um servidor público no exercício de suas funções, pressupõe-se que ele está exercendo as suas funções de acordo com a lei e tudo que ele fez e tudo que ele falou é verdade. Vou dar alguns exemplos. Vamos imaginar que um réu, precisa ser citado, porque sem a citação o processo judicial não se inicia. Ele não pode ser, melhor, não pode dar sequência, porque enquanto não houver o estabelecimento das condições para a defesa constitucional dos direitos do réu, o processo não pode seguir adiante, sem citação, sem continuidade. O oficial de justiça, ele é um servidor público que possui uma única função. Ele tem a função de declarar que a pessoa que é ré naquele processo sabe que aquele processo existe e está sendo movido em face dele. Ou seja, o oficial de justiça, ele tem uma função fundamental, que é de declarar que o réu sabe do processo, para não acontecer um problema kafkiano. Quem já leu Kafka sabe do que eu estou falando, ou quem já ouviu falar de Kafka. E um antigo ministro brasileiro dizia Kafka, mas tudo bem. Não vamos entrar em política agora, nem em culinária. A ideia é que o processo comece. E para começar, é preciso que haja uma certeza, uma garantia, uma constatação de que o réu sabe que o processo começou. E a partir do momento que o oficial de justiça apresenta uma certidão e ele certifica que o réu sabe do processo, pode até acontecer a revelia e o processo ser julgado e não houve nenhuma afronta ao direito constitucional de defesa do réu. Mas pode acontecer, e isto é exceção, que o oficial de justiça, por qualquer motivo, declare que houve a citação do réu e o réu não foi citado. Há 28, 30 anos atrás, em São Paulo, ficou famosa uma situação. Uma empresa ou uma família moveu uma ação de conhecimento em face de um réu que não estava no Brasil. Mas o oficial de justiça, por algum motivo, certificou nos autos do processo, ou seja, ele foi lá no processo, que à época era físico, não digital, e declarou: certifico do fé que fui até o endereço do réu indicado aqui no processo, e lá chegando, citei o réu que se recusou a assinar a contrafé e que, por causa disso, passo a descrevê-lo. E descreveu com precisão milimétrica todas as características físicas do requerido. E foi para o processo. O réu não foi citado, mas a certidão diz que ele foi. Aquela certidão tem presunção, o que ela certificou tem presunção de veracidade. O juiz não poderia questionar a veracidade do fato declarado pelo servidor público, cuja única atribuição é declarar que citou ou que não citou o réu, e o processo de conhecimento seguiu. Houve revelia, o juiz entendeu verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor, não houve fase probatória, e o réu foi condenado a uma sentença integralmente procedente e pagar uma quantidade enorme de dinheiro. Iniciou-se a fase de execução. Aliás, iniciou-se, a época era fase de execução, hoje é processo ou ação própria, cumprimento de sentença. E aquela execução de título judicial tinha que citar o réu de novo. E antes que o oficial de justiça fizesse aquilo de novo e começasse a haver bloqueio dos bens daquele agora executado, ele voltou ao Brasil, constituiu advogado, e o advogado foi até o juiz, levando alguns documentos. O primeiro documento que o advogado levou para o juiz foi uma prova
que era a cópia do passaporte, cópia do ticket do avião, da passagem aérea, e cópia praticamente um diário de tudo que aquele réu estava fazendo no último ano, ou seja, na data em que o oficial de justiça disse que citou aquele réu não estava no Brasil, ele estava na França fazendo uma pós-graduação, e à época não existia pós-graduação online, era presencial. E ele havia saído do Brasil 1, 2, 3 meses antes do dia em que foi declarado citado, e voltou ao Brasil um ano depois. Ou seja, o advogado do réu provou ao juiz que aquela citação jamais poderia ter acontecido. Ou seja, o juiz entendeu que o oficial de justiça cometeu uma ilegalidade, ou seja, aquela presunção de veracidade admite prova em contrário. A prova foi apresentada, o juiz declarou a citação daquele processo de conhecimento nulo, e quando alguma coisa é nula, todas as consequências, tudo que vem depois é extinto, extunc, como vocês já aprenderam, e o processo ele teve o retorno à situação anterior e houve oportunidade para aquele réu oferecer contestação. E sei lá o que deve ter acontecido no processo administrativo disciplinar para eventualmente punir o oficial de justiça que tinha uma função de declarar um fato verdadeiro e acabou fazendo algo diferente disso. É perfeitamente possível, isso já aconteceu inúmeras vezes, da pessoa receber uma multa e aquela multa não ser adequada, porque a velocidade não era aquela, a pessoa não estava cometendo aquele ilícito de trânsito naquele momento, mas nós temos um problema muito complicado. É muito difícil quem toma uma multa porque está sem cinto de segurança, ou falando ao celular, ou estacionando em local proibido, é muito complicado provar que aquilo não aconteceu. Prova negativa é muito difícil. Mas, às vezes acontece de você receber uma multa e você estar, por exemplo, isso aconteceu comigo, uma vez tomei uma multa que eu estaria dirigindo numa cidade e, por sorte, naquele dia, naquele horário, eu tinha um ticket de estacionamento do meu carro em um estacionamento em outra cidade. E como o ticket de estacionamento era em horário de... assim, e eu só tinha aquele ticket porque eu tinha que fazer o pedido de reembolso da despesa que eu havia me deslocado para fazer um trabalho. Mas deu certo. Já aconteceu de eu tomar uma multa porque meu carro tinha uma placa, assim, tinha um carro igual ao meu numa outra cidade, só que o número da placa tinha uma diferença, enquanto o meu final de placa era 1, o final de placa do outro carro era 4. E às vezes acontecia da foto não sair do radar, não sair com precisão e vinha para mim a multa. E eu consegui, pelo menos 2 vezes, mostrar que a multa não era minha. Mas veja, a prova cabe a quem alega. O ônus da prova, de falar assim, olha, o que o administrador público fez não é verdadeiro, depende de nós. Nós somos as pessoas que devem... O ônus de provar que o administrador está errado é nosso. Ok? Então, veja, toda a interpretação da autoridade pública deve ser considerada válida. Toda a interpretação, toda a aplicação da norma deve ser entendida como correta. E toda vez que ele declarar algum fato, deve ser entendido que aquele fato é verdadeiro, mas sempre admite prova em contrário. Mas a prova, o ônus dessa prova, sempre é nosso. E aqui uma outra coisa importante. Se vocês puderem anotar, ou se vocês puderem colocar achurar, fazer um highlight, né? Não existe mais a palavra achurar no português, agora a gente usa highlight. Essa palavra enorme do tamanho do braço da gente. Existe um termo, existe um conceito que ele é fundamental no direito público. As autoridades públicas possuem, ou o Estado ou o administrador público, que não é toda autoridade pública que possui, mas as autoridades superiores dentro do Estado, elas possuem o que nós chamamos de discricionariedade. A discricionariedade é um juízo de conveniência e oportunidade. A discricionariedade, puxa vida, professor, juízo de conveniência e oportunidade não explicou nada. A ideia de discricionariedade ou de discricionário
significa que dentro de determinados limites, que são os limites da lei, o administrador público possui a prerrogativa de decidir do jeito que ele entender adequado. Às vezes, a lei impõe ao administrador que haja de um determinado jeito, e o administrador não possui nenhuma possibilidade jurídica de decidir de outra forma que não a mera aplicação da lei ao caso concreto, de maneira direta, de maneira clara, de maneira reta, de maneira que já está estabelecido desde a edição da lei pelo legislador. Mas, muitas vezes, a legislação vem para o administrador público de modo que ele possa decidir o melhor jeito de aplicar a lei, o momento certo de aplicar essa lei, o que nós chamamos de discricionariedade. Ele não pode deixar de aplicar a lei, ele não pode se exceder na aplicação da lei, mas ele possui certos limites dentro dos quais ele possui margem para escolher, definir como aplicar. Eu vou dar um exemplo bem bobo para vocês. Vamos imaginar que um amigo de vocês está dirigindo um carro 1.0 na rodovia dos Bandeirantes, na descida, e porque está na descida e o carro é 1.0 e ele está sozinho, o carro atinge 130 km por hora. E assim, com todo esforço, ele está correndo a 130 km por hora numa rodovia cujo limite de velocidade máximo é 120, ele é ultrapassado por um carro 6 cilindros a 280 por hora. O policial militar, ele estende a mão e manda o seu amigo parar no acostamento para receber uma multa. Veja, aquela pessoa que ultrapassou 200 e tantos quilômetros por hora com um carro de 6 cilindros ou 8 cilindros, também deveria ter sido parado pelo policial. Mas o policial é um só, e ele na hora ele teve que optar entre parar um e parar o outro, e acabou parando o seu amigo. Ele não cometeu injustiça porque o seu amigo merecia a multa, porque estava correndo acima do limite de velocidade. Mas a sensação de injustiça nessa hora não tira do administrador a prerrogativa de fazer cumprir a norma, por exemplo, em face do seu amigo, que estava acima do limite de velocidade. Claro que nós ficaremos muito mais felizes se aquele outro motorista que estava infringindo a lei muito mais firmemente do que o seu amigo também fosse multado. Mas não é uma situação de multa, por que você não multou o outro e multou? Na verdade, o seu amigo também merecia ser multado, tanto que ele foi. Às vezes o administrador público ele tem que optar, ele tem que decidir o que fazer, a ordem que fazer, porque ele não tem recursos materiais, recursos suficientes para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por isso que nos governos, por isso que nas administrações públicas, é preciso decidir por critérios políticos, mas é preciso decidir o que fazer primeiro, para que dar atenção prioritária. Nós não temos como dar atenção a várias coisas ao mesmo tempo. Aliás, é impossível fazer duas coisas ao mesmo tempo e bem feitas. É preciso que cada autoridade se concentre em alguma ação, em alguma atividade, senão não vai conseguir fazer nenhuma. E esta ordem de prioridade, essa tábua de valores, ela é um juízo de valor, e nós chamamos esse juízo de valor de juízo discricionário. Eu vou parar aqui um pouquinho a apresentação dessa tela e vou colocar outra aqui. Vamos abrir uma lousa, vamos ver se vocês... Por favor, vocês estão vendo a minha aula 2 aqui no Word? Sim ou não? Sim, professor. Beleza. Por favor, vocês estão em pandemia, vocês estão em aula online, mas todo mundo aí na sala sabe que tem alguém aí na sala que é assim, a referência em direito privado. Quem é aí na aula uma pessoa que sabe tudo de direito privado, direito civil, teoria das obrigações? Por favor, não sejam tímidos. Eu não vou brigar com a pessoa, eu não vou fazer pergunta difícil para ninguém. Esse silêncio todo é incrível. Tá bom, vocês não querem acusar ninguém, vocês não querem jogar. Mas vamos imaginar que aí na sala de vocês tem alguém que seja melhor do que... Não, melhor não, porque o professor de civil de vocês manda muito bem. Mas é assim, é o nível do professor de direito civil de vocês, que sabe tudo de direito das obrigações. Vocês lembram das condições das obrigações? Quem lembra disso? Gente, vocês lembram que existem condições para uma obrigação acontecer? Ninguém lembra? A Beatriz
está escrevendo no chat para ela lembrar. Das obrigações, se for imposto uma condição para que a condição aconteça, desculpa, para que a obrigação aconteça, significa que aquela obrigação só será exigível no momento do termo ou segundo o modo. Vocês lembram disso? Eu estou tentando fazer umas adaptações, eu estou tentando utilizar a informação que vocês já têm, conhecimento que vocês já têm, para dar conhecimento novo. Bom, acreditem em mim, então, se vocês pegarem o Código Civil, lá na Teoria Geral das Obrigações, vocês vão ver alguma coisa parecida com isso. Vamos deixar o encargo de lado, porque ele, neste momento, não é relevante, tá bom? Não estou dizendo que ele não exista. Eu só estou dizendo que para nós agora não acontece. O que significa que vocês sabem... Opa! Vocês sabem que você tem um direito subjetivo, existe sempre que a lei determina liquidez e certeza do bem da vida devido ao autor. Ou seja, toda vez que você tiver um direito subjetivo, toda vez que você consegue mostrar que você tem um direito subjetivo, quando você falar para o juiz e ele acreditar em você, na verdade, depois do processo judicial, que efetivamente existe um bem da vida, que tem liquidez, tem certeza e consegue ser identificado claramente. Ou seja, você sabe a profundidade, a largura, a altura, o peso, o ano, modelo do bem da vida, e você provou que você tem direito àquele bem. O réu é obrigado a te dar aquilo, a fazer aquilo, a não fazer aquilo. Então você sabe que você tem direito subjetivo sempre que você consegue imputar, ou o juiz consegue imputar ao requerido um dever. E esse dever precisa ser identificado, e esse dever é contraposto ao seu direito. Você tem direito de receber uma coisa que está fechadinha, está direitinho, ao mesmo tempo que o réu tem o dever de te entregar a mesma coisa. Só que às vezes, você só vai. Às vezes a obrigação pela qual se imputa o dever de entregar o direito subjetivo só vai acontecer, ou seja, o direito subjetivo só se forma após o cumprimento das condições. E muitas vezes o cumprimento é, olha, eu te pago quando acontecer tal coisa. Assim, vou dar um exemplo, tá gravando, tá, gente? Você não fica, olha, quando o Palmeiras ganhar um Mundial, eu te pago. Então, sei lá, isso pode demorar um pouquinho, certo? Quando... Por favor, não fiquem bravos comigo. Eu acabei lembrando de repente eu falei alguma coisa que deixei alguém triste, me perdoe, eu não vou falar mais dessas coisas tristes para vocês. Mas olha, quando a gasolina cair, eu pago você. Olha, quando o dólar baixar, eu te pago. Veja, você impôs uma condição aqui. E quando você impõe uma condição, o direito subjetivo e, ao mesmo tempo, o dever de te entregar o direito subjetivo só vai acontecer quando houver a realização daquela condição. Mesma coisa ao modo, olha, eu faço isso se tal coisa, assim, a partir do momento que você apresenta um modo pelo qual a obrigação deve se realizar, não é possível considerar um direito subjetivo por outro meio que não por aquele modo. Ou seja, condição da obrigação é justamente aquilo que impõe. Aí a gente tem as condições suspensivas, resolutivas, etc. Mas nós estamos aqui falando de termo, nós estamos falando do quando. E quando a gente fala do modo, nós estamos falando de como. Ou seja, muitas vezes, para você ter o direito subjetivo, para você provar ao juiz que o seu cliente tem o direito subjetivo, você precisa mostrar para o juiz que as condições foram cumpridas. E se as condições foram cumpridas, não há mais nada a fazer se não receber o bem da vida. Obrigação de dar, fazer, não fazer, mas qual que seja o objeto dessa ação, você vai ter a sentença procedente, porque afinal de contas você provou que a condição já aconteceu e o modo como a condição aconteceu, como a obrigação se forma, também já foi demonstrada. Quando a gente fala em direito público, muitas vezes a chamada discricionariedade. O que significa simplesmente, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas espero que sim,
Vocês estão vendo? Estamos sim, professor. Ok. Primeira coisa, a discricionariedade é um juízo de valor, ou seja, não é um juízo de fato. A discricionariedade não existe em relação a declarações sobre a realidade. Ninguém pode ser discricionário falando que às 6h51 da manhã, às 5h51 da manhã, o Sol levantou no hemisfério sul, aqui no Trópico de Capricórnio. Isso é um juízo de fato. Então, não tem muito como ser discricionário com juízo de fato. O juízo de fato são digitais, é 0 ou 1, é sim ou é não, é verdade ou é falso. A discricionariedade não tem nada a ver com verdade, a discricionariedade tem a ver com valores, tem a ver com normas. Juízo de valor é a aplicação de uma tábua de valor ou a aplicação de um interesse. Nós não temos aqui nada, não tem nada a ver com fatos, não tem nada a ver com realidade material. Nós temos aqui falando com o que Kelsen chamava de mundo do dever ser. Juízo de valor tem a ver com normas, sejam elas religiosas, éticas, morais ou jurídicas. E quando a gente fala juízo de valor, nós estamos falando que o administrador público deve aplicar quando houver a situação de a lei assim lhe determinar, juízos de conveniência e oportunidade. O que significa conveniência? Algo que convém. Definição do modo pelo qual a lei será aplicada ao caso concreto. Oportunidade. Definição do melhor momento. Quando a lei será aplicada. Veja, oportunidade tem a ver com quando e conveniência tem a ver com modo. Então, se alguém perguntar para vocês o que é juízo de conveniência e oportunidade ou o que é discricionariedade, você simplesmente fala que é a atribuição ou é a competência do administrador público definir quando e como a lei deve ser aplicada a qualquer caso concreto. Se você pegar livros de direito administrativo, muitas vezes o autor vai dizer, ou a autora vai dizer que discricionariedade é um juízo de conveniência e oportunidade. E aí muda, né? O juízo de conveniência e oportunidade é a discricionariedade. E quem está lendo não entendeu porcaria nenhuma, porque não fez a definição. Bom, a definição está aqui. Discricionariedade é o direito, ou melhor, direito não, é a prerrogativa, é a atribuição de competência para o administrador público para, naquela situação específica que a lei assim determinar, definir quando e como a lei deve ser aplicada. Ele não comete ilegalidade alguma, ele simplesmente complementa o dispositivo normativo da lei. A lei, muitas vezes, não pode ser aplicada diretamente. E olha, na maioria das vezes, se não em todas as vezes, sempre existe alguma quantidade, vamos dizer assim, de discricionariedade para ser aplicada. Eu vou dar um exemplo bobo. O servidor público chega na repartição às 8, sai às 5, e ao longo daquele expediente ele tem que escolher o que fazer primeiro. Isso é um juízo discricionário. E às vezes pode acontecer que uma coisa urgente acabou sendo deixada para o final do dia. Mas ele poderia, naquele dia, fazer aquilo. Existem certas... Bom, vou dar um exemplo meio bobo também. O juiz é uma autoridade pública, ele é um servidor público, embora tenha características de agente político de Estado. E ele, se por acaso atua numa vara criminal, e 5 horas da tarde ele tem que ir embora, porque afinal de contas já está lá desde as, sei lá de que horas da manhã, sei lá. Bom, ele já trabalhou o dia inteiro, fez um monte de audiência, recebeu um monte de advogado, decidiu um monte de processo, mas ele está indo embora, chega no sistema a informação de que acabou de chegar para ele um habeas corpus impetrado em favor de um réu preso. Pela lei, está dizendo o seguinte, juiz, se acontecer isso, você não tem que ir embora não. Você não... E outra, se você está fazendo qualquer coisa, você para dar prioridade à decisão sobre o pedido de salvo-conduto num caso de habeas corpus de réu preso.
Se aquele réu não tivesse preso, ele poderia olhar assim, a lei me autoriza pensar nisso amanhã, estou atrasado, tenho compromisso, mas numa situação como essa, o juiz ele é obrigado por lei a responder, a dar prioridade imediata àquela situação. Mas eu conheço um monte de juiz que não faz isso. Olha, fazendo ou não, eu estou contando para vocês como deve ser, eu não estou dizendo para vocês como é que é. Mesma coisa em vara civil. Nas varas cíveis existe uma lista de prioridades em que os remédios constitucionais, como mandato de segurança, ação civil pública, ação popular, eles devem ser julgados, eles devem ser prioritários, eles devem sempre ser julgados antes. Se por acaso nós tivermos uma ação que não é mandato de segurança, com um autor ou réu com mais de 80 anos de idade, o Estatuto do Idoso manda dar prioridade. E essas definições impõem uma certa ordem de preferência e ordem dos trabalhos dentro do cartório. Mas se por acaso houver 2 mandatos de segurança de réu preso que chegam no mesmo horário para o juiz, é a mesma coisa numa situação de pronto-socorro. Imagina que existe um único centro cirúrgico na cidade e, ao mesmo tempo, na mesma ambulância, chegam 2 pessoas que sofreram o mesmo acidente automobilístico. E as 2 estão desacordadas e as 2, assim, é aquela situação trágica. Aliás, se vocês tiverem oportunidade, é um livro de 1978, de um cara da Universidade de Chicago, chamado Guido Calabrese, chamado Tragic Choice, Escolhas Trágicas. Eu não sei se já está traduzido para o português. Que ele mostra os critérios que a administração deve ter em situações como essa. Quer dizer, o salva-vidas, ou ele está vendo 2 pessoas se afogando na frente dele no mar. Qual das 2? Ele só consegue pegar uma. Qual é a escolha dele? As 2 estão muito próximas. Quais são os critérios que justificam a escolha dele? Tem um filme, eu não li o livro, e me perdoem, mas no filme Eu, Robô, baseado no clássico de Isaac Asimov, o herói, ele passa a vida inteira bravo com os robôs, porque quando ele sofreu um acidente tempos atrás, e um robô o salvou do acidente, e na mesma situação do acidente, ele estava se afogando, havia uma menininha. E ele ficava inconformado, porque ele entendia que o robô tinha que salvar a menina e não ele, que ele não prestava. E a menina tinha uma vida toda pela frente. Mas o robô tinha um critério lógico, um critério de atuação baseado em probabilidades. O robô entendia que aquela ação de salvamento era única, só era possível salvar alguém, e a chance dele salvar uma vida, se fosse a vida daquele adulto, era não sei quantos % maior a chance daquele adulto sobreviver pela ação de salvamento do que a criança. Ou seja, havia o risco dele tentando salvar a criança, não salvaria nem a criança e mais ninguém. E o robô salvando aquele adulto, havia a chance de aquela vida ser salva, embora ao definir pela tentativa de salvar assim, naquela situação, imediatamente condenou o B. Eu não sei se ficou claro a ideia, mas os administradores públicos, eles atuam dentro de limites que são escassos. Nós temos poucos recursos materiais, nós temos poucos recursos humanos, e nós temos que fazer o que é possível fazer, segundo pela lei nos obriga a fazer, com aquilo que nós temos. Eu vou dar um outro exemplo sobre discricionariedade. Vocês têm aula de Direito Administrativo 1 comigo, a outra sala ao lado de vocês, ou outra sala virtual ao lado de vocês, tem a mesma matéria, Direito Administrativo 1, com outro professor. E o outro professor deve lecionar basicamente os mesmos temas que eu, porque afinal de contas a universidade nos impõe um programa de ensino, ou seja, nós temos determinados temas para lecionar, e não importa quem seja o professor, se eu sair daqui e for dar aula na outra sala, e aquele professor trocar comigo e vier dar aula para vocês, nós somos obrigados a lecionar sobre o mesmo assunto, Direito Administrativo 1, e sobre os mesmos temas que são considerados os mais relevantes de Direito Administrativo 1. Mas o modo como eu leciono e a decisão sobre quando lecionar um tema ou outro é próprio de cada professor. O que é ilegal, vamos dizer assim, sou eu chegar aqui e, em vez de dar aula de Direito Administrativo, falar sobre outro assunto. Vim aqui ficar contando historinha, ou vim aqui falar sobre outra matéria. Eu falei agora para vocês de teoria das obrigações de direito civil, mas no sentido de utilizar a informação que você já tem, conhecimento que você já tem, para tentar facilitar a entrega de conhecimento novo.
Mas se eu vier aqui e ficar dando aula de direito outro que não direito administrativo, eu estarei cometendo uma ilegalidade. Se eu vier aqui contar historinha, contar outras coisas para vocês, eu estarei cometendo uma ilegalidade, porque não é isso que se espera do professor de direito administrativo. E se por acaso vier outro professor e fizer a mesma coisa, alguma coisa está errada, não com a matéria, não com a universidade, mas com o professor. Não sei se eu consegui ser claro para vocês. Se eu não fui, a gente volta. Porque isto aqui, o que é discricionariedade, é fundamental. O administrador público ele tem a prerrogativa de interpretar a lei e de aplicá-la sempre no caso concreto. Ele é a autoridade que tem a competência estatal, ou seja, dentro da estrutura de competências do Estado brasileiro ou de qualquer Estado, o administrador público ele possui a competência de aplicar as leis no caso concreto sem perguntar para ninguém. Ele é a autoridade competente, ele é a autoridade autêntica para fazer isso. E muitas vezes ele precisa decidir o melhor jeito de fazer. Esse melhor jeito de fazer, sem dúvida alguma, é um juízo de valor. E juízo de valor, ele possui certas restrições, possui certos limites, mas são limites, vamos dizer assim, fluidos, eles são amplos. Veja, eu vou dar um exemplo muito tranquilo para vocês. Imaginem o atual presidente da República, imagine o presidente ou presidenta da República de alguns anos atrás. É a mesma autoridade, presidente ou presidenta da República, mas a forma como atua é completamente diferente um do outro. Os juízos de valor aplicados, utilizados, direcionam as ações de governo de um jeito ou de outro. Embora seja a mesma autoridade, o jeito de governar, o jeito de atuar é diferente. Veja, nenhum deles espera-se que cometa ilegalidade, nenhum deles espera-se que cometa crimes, né? Nem estou falando a respeito disso, improbidades administrativas. O que eu estou dizendo é que no jeito regular de atuar, difere um do outro. Eu já falei aqui de professores, eu tenho certeza que há outros professores que lecionam esta mesma matéria de um outro jeito, e que, para muitos alunos, o jeito daquele outro professor é muito melhor do que o jeito desse professor, e talvez o oposto também aconteça. O jeito de fazer é o que a gente chama de juízo discricionário. Este jeito só não pode ser ilegal. E a ilegalidade em direito público tem a ver com não cumprir a lei do jeito que a lei quer, ir além da lei, porque afinal de contas ir além da lei também é abuso, também é ilegalidade. Gente, eu estou falando muito rápido. Se por acaso faltou alguma coisa, se por acaso precisar definir alguma coisa melhor, eu estou à disposição. Se por acaso alguém entrou no Google e viu que lá está de jeito diferente também, eu estou à disposição. Estou tentando achar aqui o roteiro de novo, mas está difícil. Achei. Eu consegui voltar para o roteiro 2, da aula 2. Vocês estão vendo o roteiro 2 na tela? Conseguiu sim, professor, está vendo. Beleza. Gente, neste roteiro aqui, nesse roteiro 2, se vocês, assim, professor, se tiver alguma coisa que é para a gente lembrar para o resto da vida, o que a gente deve lembrar para o resto da vida? É justamente isso aqui. Critérios de interpretação e aplicação do direito público. Isso aqui é algo que é fundamental. É a chave para entender o direito público, ok? E aqui tem uma coisinha que é antiga, né? Do mesmo jeito que enciclopedismos são do século XVIII, a codificação é do século XIX. Havia-se a ideia que seria possível fazer um código, e esse código seria a chave para resolver absolutamente todas as coisas do mundo. Havia a ideia de que o Código Civil resolvia o direito privado, ou seja, todas as respostas para o direito privado estariam no código. Havia uma ideia de que se naquela época existissem robôs e inteligência artificial, a inteligência artificial resolveria todos os problemas da humanidade. Aliás, praticamente todas as boas ficções científicas do mundo buscam essa ideia de que nós temos como fazer um código de normas, um código legislativo pelo qual tudo é compreendido, tudo é pacificado e a justiça, enfim, se realiza na vida das pessoas. Mas as ficções científicas também mostram, por exemplo, em Eu, Robô, do Isaac Asimov, ou no Exterminador do Futuro, eu esqueci o nome do diretor, são situações em que a codificação serve apenas para destruir a humanidade de um outro jeito. Códigos
tem a ver com juízos de valores, e se a sociedade possui alteração dos seus juízos de valores, o código perde o sentido. É muito complicado falar em codificação. De qualquer forma, nós temos os códigos, que como legislações consideradas fundamentais para a organização do pensamento dogmático em determinadas áreas. Eu não estou dizendo para vocês não usarem Código Civil, não estou dizendo para vocês não usarem o Código Tributário, ou o Código Penal, ou o Código de Processo Civil Penal. O que eu estou dizendo é que a ideia de código, a ideia de um sistema fechado de informações ou de textos normativos que permite compreender toda a realidade, é uma ideia que se tornou anacrônica, ela é própria do século XIX. Ela não existe, ela não existe como algo evidente. O positivismo e o pós-positivismo já quebraram, já refutaram a ideia de que a codificação seria a solução para todos os problemas do mundo. Tanto é que no direito privado ou no direito penal, nós temos os códigos, mas nós temos uma quantidade enorme de legislações esparsas que se conectam aos códigos, e todas elas, sistematizadas pelos textos constitucionais, levam a um entendimento ou a outro. Mas não significa que o código está fechado. Aliás, na época dos códigos, o código era uma legislação considerada mais importante que qualquer texto constitucional. Então, aliás, na época dos códigos não havia a ideia, não havia a compreensão de que princípios e valores constitucionais determinavam o sentido dos textos normativos previstos nos códigos. Era uma época em que, aliás, no Brasil, até 1988, isso aí vocês vão poder ver em História do Direito, o judiciário, a administração pública, entendia que a lei deveria ser aplicada, ainda que a Constituição dissesse alguma outra coisa. A Constituição era entendida até pouco tempo atrás, no Brasil e em muitos outros países, como o texto que servia exclusivamente para a definição de estrutura de competência. A Constituição existia para saber que existe o legislativo cria as leis e nós devemos cumprir as leis. Se por acaso existia uma declaração de direitos humanos, se por acaso existia uma declaração de direitos fundamentais, se por acaso havia um rol de garantias constitucionais, essas garantias não serviam até pouco tempo atrás para direcionar o entendimento da legislação codificada. A legislação codificada deveria ser aplicada independentemente de haver direitos humanos que determinassem a codificação num outro sentido. Isso é a história do direito para vocês, mas veja, a grande pergunta antigamente era: puxa vida, nós temos Código Civil, Código Penal, Código Tributário, por que não um Código de Direito Administrativo? É muito melhor, etc. Na verdade, não faz muito sentido falar em codificação nos tempos atuais, certo? Codificação, lendo aqui o texto do roteiro, codificação tem a ver com sistematização normativa, o que aumenta a segurança jurídica do ramo do direito codificado. Porém, mesmo os ramos codificados possuem leis extravagantes, muitas vezes por conta da desatualização do código. E uma coisa complicada, né? A ideia de código é a ideia de algo perene no tempo e no espaço. O código, ele tem a pretensão de responder a todas as dúvidas, ou seja, basta você colocar a pergunta e o código sistematizado responde sempre a pergunta do mesmo jeito. Nós teríamos uma situação de segurança jurídica plena. O problema é que a sociedade ela segue numa direção e o código acaba se tornando anacrônico. E mesmo nós tendo um Código Civil mais novo, né, eu, quando estudei, o Código Civil era de 1916, vocês têm o Código de 2002, mas ainda assim o Código de 2002 não responde a muitas das questões envolvendo direitos fundamentais. Então, veja, códigos, por incrível que pareça, se desatualizam. Não existe a possibilidade de um código lógico, pleno, fora do tempo e do espaço, que resolve absolutamente todas as situações. Os códigos, eles são produtos históricos e muitas vezes eles se tornam anacrônicos. E aí é uma coisa complicada, né? Quanto mais diversos são os temas ou ramos do direito, mais difícil é a sua codificação. Nós temos uma dificuldade muito grande, por exemplo, de codificar direito ambiental. Eu fico imaginando como codificar normas de direito urbanístico. Nós podemos até fazer uma sistematização dessas normas, mas a chance de nós termos outras normas ou outras necessidades que impõem uma nova interpretação nas normas antigas é muito grande.
E aqui uma coisa importante. Se o ramo do direito pode ser legislado por vários entes federativos, ou seja, em situações de competência concorrente, fica difícil de ter uma codificação. Na verdade, num país em que nós temos 3 níveis de federação, nós temos municípios, estados, Distrito Federal e União. Nós teríamos que ter pelo menos 3 códigos de direito ambiental, 3 códigos de direito urbanístico, e isso acaba sendo um contrassenso à própria ideia de codificação, de unificação das normas como um todo. Então, acaba sendo inviável. Mas, puxa vida, o direito do trabalho também não tem código. E o direito do trabalho ele é legislado exclusivamente pela União Federal. Puxa, nós podemos viver sem código? Sim, nós podemos viver sem código, não há problema algum. E essa discussão aqui acabou se tornando anacrônica, do mesmo jeito que posição enciclopédica do direito administrativo também é anacrônico, já que enciclopedismo é algo datado do século XVIII. Gente, a ideia de lecionar para vocês a aula 2, Relações do Direito Administrativo contra os Ramos, está lecionada. Vocês estão todos quietinhos, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a este texto, eu estou à disposição agora, mas também estou à disposição depois. Caso ninguém fale nada, eu vou para o próximo item. Tá tudo certo, professor. Pode. Alguém falou algo, mas ficou muito baixo, eu não ouvi. Eu acho que tá tudo certo, professor. Tá aqui o Ok. pessoal falando também. Dá para continuar seguindo. Excelente. Gente, se vocês puderem abrir o roteiro 3 e 4 de vocês, nós temos aqui a ideia de falar sobre Estado e administração, sobre administração pública e sobre estrutura administrativa. Vocês estão vendo esse roteiro na tela? Estamos sim. Beleza. Então, eu vou fazer umas perguntas para vocês que são quase tão complicadas quanto aquelas quem sou eu, de onde eu vim, para onde vou, né? Só que essas aqui, elas têm possibilidade de definição objetiva. Primeiro, vocês estão já no 3º ano de faculdade e talvez vocês já saibam o que é direito. E talvez muitos de vocês tenham ainda dúvidas, né? Talvez vocês estejam cheios de incertezas em relação ao que é direito. Eu já estou formado há um pouco mais tempo que vocês e continuo com muita dificuldade de responder a esta pergunta. Então, se vocês não souberem o que é direito, estamos juntos. Nós temos algumas ideias, algumas noções, algumas definições, mas como o direito ele acaba se referindo a um objeto que ele é móvel, que ele é histórico, nós podemos ter historicamente e ao mesmo tempo uma quantidade enorme de definições, o que torna o direito como objeto de uma ciência algo no mínimo equívoco ou plurívoco, dependendo da posição social que você está, dependendo da época histórica em que você analisa, o direito pode ser perfeitamente definido de um jeito bem diferente do modo como ele é definido em outra era. O Hans Kelsen, que é muito objetivo, ele fala uma frase que serve para quase todas, para não dizer para todas as situações, porque é uma expressão muito objetiva. Ele diz que o direito é um esquema de interpretação da conduta humana. Mas ainda assim não define o direito, assim, ele fala que é um esquema, ele não falou que é o esquema, porque as normas religiosas também são esquema de interpretação, as normas éticas também são esquema de interpretação, as normas costumeiras ou de uso social também são um outro esquema de interpretação da conduta humana. Mas, de qualquer forma, se nós tentarmos identificar direito com justiça, nós vamos ter dificuldade. Se nós quisermos identificar o direito com os conteúdos normativos que ele organiza, também nós vamos ter dificuldade, mas vocês são livres para utilizarem a definição que vocês quiserem. Nós vamos ter algumas aqui que nós vamos utilizar para fins de instrumentalizar o curso. Vocês não precisam concordar comigo e vocês também podem não concordar. Se o professor, está tudo errado, eu prefiro de outro jeito. Beleza, a gente faz do outro jeito também que vai dar certo. E aí, se a gente não sabe direito o que é direito, como é que a gente vai saber o que é direito público? O que a gente vai entender por direito subjetivo? O que a gente vai entender por direito objetivo? E o que a gente vai entender por direitos fundamentais? Gente, só para vocês saberem, essas discussões aqui, elas não se esgotam numa aula de direito administrativo e elas não se esgotam nem num curso de pós-graduação.
como o da PUC Campinas. De qualquer forma, algumas perguntas. Será que direito tem a ver com a estrutura de proteção das pessoas? Ou será que o direito tem a ver com a forma como as pessoas são garantidas na sua vida dentro de uma sociedade? Será que isso aqui são as regras as regras gerais da sociedade pelas quais nós podemos conviver? Ou será que o direito tem a ver com a garantia da forma como nós nos relacionamos para que a estrutura social se mantenha independentemente das pessoas? Será que o direito ele existe para estruturar a sociedade ou ele existe para fazer a sociedade funcionar? O direito existe para a garantia dos direitos de cada um de nós ou existe para que a sociedade possa funcionar e possa existir independentemente de quem sejam os indivíduos que compõem essa sociedade? Aí eu perguntei aqui, proteção do modo de produção. Mas o que é modo de produção? Né? E outra pergunta, direito tem a ver com a organização do Estado? Mas o que é Estado? Se Estado é algo que não existe por todas as épocas, Estado é algo datado na história também. Estado existe efetivamente desde 1700. Alguns dizem que existe desde da Paz de Westfália, mas a Paz de Westfália é século XVI. E os séculos anteriores que Estado não existia? O que era o direito antes disso? Aliás, existia direito antes de haver Estado? Né? São questões que são interessantes na filosofia do direito e muitos de vocês talvez não estejam interessados em ir tão fundo. E também não é objeto desta matéria ir tão fundo. Mas nós precisamos de algumas noções. Nós precisamos de alguma segurança na informação para poder seguir adiante com o curso de Direito e com o curso de Direito Administrativo. Então, nós podemos entender que o direito administrativo é um ramo do direito público, mas a gente ainda não sabe o que é direito, então tanto faz falar que direito administrativo é um ramo do direito público, porque se a gente não sabe ainda o que é direito, a frase perde muito o seu sentido. Nós podemos entender que o direito administrativo é a sistematização dos princípios que regem a administração pública. Nós podemos entender que é um complexo de normas que determinam o exercício da função administrativa, ou seja, o administrador sabe como fazer as coisas porque o direito administrativo é o manual do proprietário dele, ele sabe que ele tem que agir do jeito que o manual determina. Nós podemos entender o direito administrativo como as normas de organização interna do Estado. Como é que o Estado funciona, como é que um órgão público funciona, como é que o Tribunal de Justiça se organiza. Tudo isso tem a ver com normas de direito administrativo. E também tem a ver com a definição das formas pelas quais o Estado se relaciona com os cidadãos. Puxa vida, vamos dar um exemplo que não tem nada a ver, né? A gente precisa de vacina e precisa de vacinação. Como é que vai acontecer a chegada da vacina para as pessoas? E como a gente não sabe aplicar a vacina, a gente precisa de alguém que faça isso por nós, em nós. E como que vai fazer isso? Quais são as formas pelas quais essa imunização vai ocorrer? Nós precisamos dessas definições, essas definições são dadas pelo direito administrativo. Bom, o que tudo isso quer dizer? Gente, o direito público, em regra, tem a ver com relações verticais, relações sociais ou relações jurídicas que se dão de maneira vertical. O Estado aqui, nós aqui. A administração pública aqui, o servidor público aqui ou o cidadão aqui. E esta estrutura é importante para mostrar que as relações jurídicas administrativas, as relações do direito administrativo, em regra, elas não são relações de igualdade. No direito privado, ao contrário, nós sempre pressupomos que, mesmo uma multinacional aqui e eu aqui, quando nós fazemos um contrato, nós estamos em situação de igualdade. Nós estamos na mesma posição hierárquica, um não manda no outro. O contrato é feito de modo que os dois se consideram iguais. Toda relação jurídica de direito privado pressupõe que nós somos iguais. Aliás, vocês devem ter lido, espero que vocês tenham lido o Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, e a grande pergunta que ele faz é como todos nós podemos viver sendo livres e ao mesmo tempo senhores de nossas vidas. A ideia é que todo cidadão precisa ser considerado igual ao outro, senão nós não seremos senhores de nossas próprias vidas. O direito privado, ele é montado, ele é estruturado
na pressuposição de que ricos ou pobres, brancos e negros, homens, mulheres, todos nós estamos na mesma posição jurídica, ou seja, somos todos iguais perante a lei. Ô, professor, mas por que então existem pessoas mais iguais que outros? Por que a sociedade é melhor para alguns e pior para outros? Por que existe necropolítica? Bom, nós sabemos essas respostas, mas elas não estão aqui conosco no direito administrativo. No direito administrativo, as relações são verticais, então não importa se você, quem você seja, você estará sempre numa posição de subordinação em relação ao Estado. Ou sempre deverá estar numa relação de subordinação em relação ao Estado, porque as normas de direito administrativo, elas são não só verticais, mas elas são impostas de cima para baixo. Quem identifica a relação jurídico-administrativa, dificilmente somos nós. Quem identifica e declara a existência dessa relação jurídico-administrativa é o administrador. Mesmo que você chegue até o administrador para se colocar em relação com ele, quem define a relação e o modo como a relação vai acontecer é sempre a autoridade pública. Então, veja, o direito público nós temos uma situação de verticalidade da relação e no direito privado nós temos uma relação de horizontalidade. Com relação a princípios de direito, nós temos princípios de caráter descritivos, ou seja, nós estamos falando de ciência. Toda vez que você descreve, toda vez que você faz uma descrição, você está analisando, você está conceituando. Todo princípio descritivo fala sobre juízos de fato. E juízo de fato é 0 ou 1. Juízo de fato é digital. Juízo de fato identifica algo no mundo. Você pode até não concordar com o critério de definição, mas a partir do momento que você aplica o critério, aquilo é verdade. O Sol, ele é uma estrela, e a Terra, que é redonda, que ela é esférica, segundo a ciência, tá bom? Não vão brigar comigo, mas isso está, bem definido nos livros de física, na astrologia, etc. Briguem com a NASA, não briguem comigo, certo? A Terra, ele é um planeta esférico, ou não é exatamente uma bola, mas ele gira ao redor dessa estrela, e esse período de translação leva cerca de 365 dias para a volta completa. Isso é um juízo de fato. Fica meio complicado você falar assim, não concordo com isso. Veja, juízo de fato não cabe, não comporta concordar com. Não existe a possibilidade científica de você concordar ou discordar de um fato. O fato vai existir, quer você concorde ou não com ele. Olha, isso aqui é uma folha de papel. Ah, professor, eu não concordo. Gente, você não concorda com o quê? Qual que é o problema de entender que, sabe, isso é uma folha de papel? Olha, a folha de papel é feita a partir de um processamento da celulose que vem da madeira. Ah, eu não concordo. Gente, isso é um juízo de fato. A descrição, ela pode ser mal feita ou ela pode ser bem feita. E com base em certos critérios novos ou por verificações científicas posteriores, talvez aquela identificação precise de uma reformulação ou precise de uma nova compreensão da realidade. Mas fica meio complicado hoje, por exemplo, no século XXI, entendermos que uma pessoa tenha humores no sangue e para ela ficar bem de uma doença qualquer, ela precisa sofrer um sangramento para que os humores ruins saiam do seu sangue e aí ela melhore. Veja, essa ideia do sangramento, dos humores, era própria lá da Idade Média, após as declarações de Galeno, mas a ciência biológica, a ciência médica já refutou isso há pelo menos 100, 200 anos. Não faz muito sentido a gente fazer revolta da vacina no século XXI. Não faz sentido, mas está acontecendo. Sabe? Parece que a opinião ela pode ser dada independentemente da relação com os fatos. E opinião, ela tem a ver com juízo de valor. Você pode não gostar de certas coisas. Você pode não gostar que o sol é amarelo, certo? Mas não tem como você chamar o sol amarelo de vermelho ou de azul, porque você não gosta do amarelo. Então, veja, a ciência, e a ciência do direito, ela opera com base em descrições. Ela define certos juízos, ela define fatos. E você pode, como se trata de uma ciência social,
Os fatos sociais, eles podem ser descritos de várias formas. Um liberal descreve a sociedade de um jeito muito diferente de um keynesiano e muito diferente de um comunista. Mas isso não significa que eles não tenham critérios para a definição de fatos. A física, ela pode ser descrita de maneira clássica, ela pode ser descrita de maneira quântica, e há muita discussão entre os físicos clássicos e quânticos, mas a realidade continua a mesma, qualquer que seja a discussão. Olha, eu tenho filhos de 10 anos e outro de 8, e eles, quando aprenderam sobre o sistema solar, eles aprenderam sobre o Sol e os 8 planetas que pertencem a esse sistema. Eu, quando criança, aprendi que eram 9 planetas. Meu Deus, um planeta fugiu, um planeta deixou o sistema solar, ele foi destruído. Na verdade, nós estamos falando de um corpo celeste chamado Plutão. Na minha época, este 9º planeta era considerado um 9º planeta. Atualmente, a comunidade astrofísica passou a entender que, pela massa de Plutão, ele não pode ser entendido como um planeta, mas como um asteroide. E houve uma discussão científica tremenda na comunidade astrofísica mundial do planeta Terra sobre decidir se Plutão era um planeta, se era um planeta anão ou se era um asteroide. E, gente, atualmente ele é definido como não planeta, tanto que os planetas são 8 e não 9, segundo as definições científicas atuais. Mas Plutão continua lá girando, orbitando o Sol com sua órbita que entra na órbita de Netuno. E ele continua fazendo isso independentemente das nossas definições a respeito dele. A vida e as coisas acontecem independentemente de nós definirmos ou nós descrevermos. As relações sociais, as relações jurídicas, elas podem ser descritas de uma maneira ou de outra. E você pode até não concordar com o critério, mas aquela relação está lá e ela existe. Você pode negá-la, existe muito negacionismo, mas fica muito complicado nós fazermos isso com relação ao juízo de fato. Se aquilo está ali, você pode até descrever de um jeito ou de outro, mas você não pode negar a existência daquilo. E é para isso que servem os princípios de caráter descritivo. Já os princípios de caráter descritivo, eles têm muito a ver com relação de causalidade, já dizia Kelsen. Todo o princípio descritivo da realidade fala que existem causas e essas causas geram efeitos. Ou seja, o efeito só existe porque foi causado. E olha que coisa doida. Na vida real, no mundo real, toda vez que uma causa acontece, o efeito vai ser exatamente o mesmo, mantidas as condições normais de temperatura e pressão, etc. Se você, por acaso, soltar um objeto da sua mão em qualquer parte do planeta Terra, na superfície do planeta Terra, se você soltar, este objeto vai cair em direção ao chão, ou em direção à superfície da crosta terrestre por força da lei da gravidade. Veja, a lei da gravidade não é aquilo que determina a queda. A lei da gravidade descreve a relação de gravidade entre a massa menor, cuja aceleração é inversamente proporcional à massa do corpo maior. Gente, eu não me lembro agora se a descrição é essa, me perdoem se eu fiz a descrição da lei da gravidade errada. Está gravado, você depois me corrija. Agora, quando a gente fala de caráter prescritivo, nós não falamos mais de alguma coisa que é assim. Nós estamos falando no caráter prescritivo que uma coisa deve ser assim. Ou seja, uma causa, algo que acontece no mundo real, ela vai ser a causa de algo que deve ser assim no mundo do dever ser. Ou seja, nós não estamos falando que no mundo do dever ser vai existir o efeito de uma causa. Na verdade, o caráter prescritivo das normas imputam, atribuem àquela situação fática uma consequência. Isso é tão importante que eu vou escrever, gente. Se eu, por acaso, não estiver aqui na nossa lousa, vocês me avisam, mas a ideia é que vocês estejam me vendo aqui na lousa. Mundo do ser. Real, prática dos fatos. Relações de causa e efeito. Efeito é algo que acontece sempre do mesmo modo na vida real, toda vez que uma causa passa a existir. A causa causa o
Efeito. Do dever ser. Vida. Não é vida aqui. Não existe efeito no mundo do dever ser. O correspondente, análogo ao efeito. Aqui é a consequência. A consequência. Eu estou digitando errado hoje. A consequência é atribuída, é definida artificialmente. Vou colocar jurídica aqui, mas na verdade a consequência pode ser religiosa, social, costumeira, etc. Toda vez que acontecer um fato, então deve ser atribuída a consequência. Exemplos para vocês. Existem ou existiram países em que toda vez que alguém fosse pego roubando, deveria ser cortada a mão direita dessa pessoa. Existem países em que toda vez que alguém fosse pego em situação de homicídio, ele deveria sofrer pena de morte. Existem países em que sempre que houver determinada situação, aliás, isso já aconteceu no Brasil, toda vez que houvesse uma determinada situação, a pessoa pega no ato ilícito deveria sofrer uma pena de chibatadas. E, assim, isso eu estou falando de coisas de 1920 no Brasil, 1930. Na Marinha Brasileira, houve a revolta das chibatas, se vocês não conhecem, ouçam o magnífico João Bosco, na música O Mestre Sala dos Mares, que conta a respeito da revolta das chibatas, e que a Marinha tinha a norma de atribuir chibatas para todo marinheiro que não cumprisse normas do comandante do navio. E o comandante tinha a prerrogativa de aplicar a sanção independentemente de direito de defesa, ou seja, algo totalmente autoritário, etc., mas era uma atribuição de consequência da época. Veja, o que eu estou dizendo é que o direito, ele atribui a consequência que ele determina, que ele quiser. Então, para uma determinada causa, por exemplo, A matou B. Isto é, vamos dizer, a causa, ou seja, isso aqui é o motivo que determina a atribuição da consequência. Num país, essa situação, esse fato, vai determinar a condenação do réu para uma pena de prisão, outra pena de morte ou qualquer outra. Numa determinada situação, a pena vai ser prisão perpétua, na outra vai ser pena de 16 anos, etc. A atribuição da consequência, ela é artificial. Cada grupo social ou cada sistema normativo atribui a consequência que entender adequada, e nada impede que essa consequência seja modificada de tempos em tempos. Veja, no mundo real, nós temos sempre uma situação qualquer. Esta situação qualquer pode causar efeitos no mundo real, e ela deve determinar consequências no mundo do dever ser. No mundo real, se A mata B, B morreu por causa de A. Se por acaso alguém tomar um tiro ou sofrer uma rajada de metralhadoras, que agora está com 6 armas, né? Essa pessoa vai ter por efeito a morte, né? A quantidade enorme de projéteis no corpo humano causa a falência múltipla desses órgãos. A pessoa morre porque foi alvejada várias vezes por balas de metralhadora. Este é o efeito de uma causa. Todo mundo que tomar um monte de tiro vai morrer, né? Ele não for atendido rapidamente, etc., né? Todo aquele que sofreu uma violência dessa magnitude no seu corpo não vai resistir aos ferimentos e vai morrer. Isto é um efeito daquela causa. Se por acaso você tiver essa situação no Brasil, a causa, ou seja, o causador da morte deverá sofrer uma atribuição, ou seja, vai ter como consequência um processo penal
que ao final deverá determinar a sua punição. Claro que, se a pessoa que matou estava em legítima defesa, o processo penal vai acontecer de modo a, ao final, absolvê-lo. Se aquela situação é uma situação de guerra, nós estamos, sei lá, numa declaração de guerra e nós temos que, por força da guerra, as pessoas da borda de cá matarem as pessoas da borda de lá, a morte, na verdade, não vai ser, terá por consequência. Quem matar mais gente, no final, não vai ser condenado a nada, vai ser condecorado por ter matado uma quantidade enorme de seres humanos. Veja, a atribuição da consequência é algo artificial dado por determinações de cultura, determinações jurídicas, e não um efeito necessário. Aliás, em lógica, quando a gente fala necessário, significa que não há nenhuma alternativa. Se eu soltar esta caneta, ela vai cair, ela não possui alternativa, não existe nenhuma outra chance de acontecer outra coisa. Se por acaso alguém matar outra pessoa, dependendo da situação, dependendo do momento histórico, a atribuição de consequência daquele fato poderá ser completamente diferente de uma hora para outra. Então não existe consequências, elas nunca são necessárias. É sempre possível atribuir alternativas para aquela consequência. Gente, isso aqui é muito teoria do direito, é muito filosofia, e se por acaso eu fui muito viajante, e eu devo ter sido muito viajante, vocês me corrijam, por favor, vocês peçam para eu falar de novo. Só para terminar esse item, nós podemos entender o direito como um complexo de normas, ou seja, uma sistematização de normas cuja aplicação espera-se que aconteça. Nós nos organizamos, nós nos estruturamos visando a pacificação social em determinada forma, e cada país, cada grupo social acaba tendo um ordenamento jurídico próprio. Existem muitas semelhanças, existem muitas similaridades entre o ordenamento jurídico brasileiro e de outros países ocidentais. Nós vivemos uma época de cooperação internacional, nós vivemos uma época de promoção internacional dos direitos humanos, e essa compreensão de direito e democracia ocidental que vem, pelo menos com força, pelo menos desde o final da Segunda Guerra Mundial, tem estruturado a compreensão da realidade social e da realidade jurídica de praticamente todos os países ocidentais, e talvez todos os países. Existe um critério, existe uma definição de como os países devem se organizar juridicamente a partir das Assembleias das Nações Unidas. Eu não estou dizendo que os países seguem as Nações Unidas, eu não disse que os países têm o dever de seguir as Nações Unidas, e eu não disse que existe só esse jeito de fazer direito. O que eu estou dizendo é que nós temos atualmente, historicamente, determinadas formas ou determinados meios de entender o direito, e isso acaba sendo replicado ou acaba sendo reproduzido nos vários sistemas normativos dos vários países do mundo. Mas nada impede que isso seja mudado. E, afinal de contas, a estrutura normativa ela pode ser alterada a qualquer momento pela vontade ou pelo interesse do soberano, e o que é soberano a gente pode deixar para introdução ao estudo do direito e teoria geral do Estado. Bom, o que vem a ser exercício da função administrativa? Exercício tem a ver com funcionamento, exercer a função, pôr para funcionar, certo? E quando a gente fala de funcionar, também a gente está falando que a administração deve servir para alguma coisa. Ela tem que funcionar, ela tem que pôr para funcionar alguma coisa para que resultados aconteçam, para que propósitos se realizem, para que objetivos sejam atingidos. E tudo isso tem a ver com função administrativa. Para que nós temos um Estado? Para que nós temos governantes? Para que nós temos uma estrutura estatal? Por que a gente precisa desse Estado? Por que a gente não acaba com o Estado? Por que o Estado não é mínimo? Por que o Estado deveria ser máximo? Todas essas considerações, elas devem ser tomadas para compreender e para estruturar o Estado ou a administração pública. Nós vamos falar muito disso ao longo do nosso curso. E os conceitos, pelo horário, eu vou deixar para a próxima aula, terça-feira, 10 da manhã, porque nós não temos mais tempo. Nós já estamos aqui de aula gravada 1h27 e 42 segundos. No meu relógio, nós já chegamos ao limite do horário, e eu
paro por aqui, eu fico à disposição se houver questões. Se todo mundo for tímido e quiser mandar questões por escrito, se por acaso alguma coisa não ficou boa, me manda por WhatsApp, me manda por, sei lá, se você é uma pessoa tímida, introvertida, você pode conversar comigo em privado, e se houver alguma discussão e ela é relevante, eu não conto quem é você e levo tanto a sua pergunta de maneira anônima, quanto a resposta à sua pergunta para a turma na próxima aula. Fiquem à vontade se é para agir desse jeito, mas seria conveniente que, se não houver algum entendimento, se alguma coisa não ficou clara, se alguma coisa ficou, sei lá, obscura demais, se alguém não concordou com alguma coisa, se a didática não está boa, se alguma coisa precisa ser melhorada, se alguma coisa... Por favor, eu preciso do... assim, quando a gente está aula presencialmente, a gente consegue, pelo olhar das pessoas, pela forma como elas estão interagindo, pela postura na sala de aula, nós conseguimos entender se o que a gente falou fez sentido para a pessoa ou não. Como todo mundo está com câmera fechada, e mesmo que estivesse abrindo as câmeras, eu não ia conseguir identificar com precisão, eu não tenho como saber se o que eu estou falando está indo rápido demais, devagar demais ou errado demais. Então, por favor, me avise, e ainda que em privado, eu tento aprimorar, porque o conhecimento precisa ser transmitido. Gente, pelo horário, eu agradeço muito a presença de todos. A partir de agora, eu encerro as gravações. Muito obrigado a todos. Até terça que vem. Tchau.